normal, chorar é normal. Ficar com raiva também é normal. Mas é melhor controlar a raiva, porque também na Bíblia tem um verso dizendo: iremos, mas não pequeis. Então, você pode se irar, mas não pratique a ira em ninguém, em nenhum objeto. Paz, uma paz interior. Isso é bom, né? Tipo, você ter paz com os irmãos. Como eu tenho que ter paz com meu irmão ou com a minha irmã. Todo mundo aqui tem que ter paz. Às vezes a gente está com intrigas, mas a gente tem que ter paz. E também temos que perdoar uns aos outros, porque senão isso vai causar ira de Deus. Paciência, uma capacidade de esperar, que eu não sou muito boa, e de suportar e perdoar. Eu sou boa nessa parte. E um dia, foi ontem, mas uma menina me irritou bastante. Quase que eu perdi o controle. E passava várias coisas na minha cabeça, como revidar, coisas ruins. Isso não pode acontecer. Até porque isso vai acabar com que nós pequemos com as outras pessoas. Se as pessoas pecaram com nós, a gente deve pecar com elas de novo. Porque isso não é nada sábio nem inteligente. Até porque a sabedoria é diferente da inteligência. Uma pessoa pode ser bem inteligente, mas talvez ela não tenha sabedoria. Tipo, uma pessoa que tem uma inteligência ótima, que tem doutorado em algumas coisas, mas vive no mundo, sabe quem é Deus, mas para ela Deus não importa mais. Porque ela não tem a sabedoria. E a gente precisa ter a sabedoria e a inteligência. E ser uma pessoa sábia é muito bom. Porque para a gente ter paciência, a gente tem que ser sábio. Porque se a gente não fosse sábio, a gente não praticaria paciência. E quem pratica a paciência nos dois ambos lados, de esperar, de perdoar as pessoas e de suportar, parabéns. Porque eu só consigo mais ou menos um lado. Então você já está bem melhor do que eu. E se você tem dificuldade em alguma coisa, ore a Deus e peça que Ele te ajude, mas também não vai ficar parado sem fazer nada. Busque melhorar cada dia mais. Bondade. A gente tem que ser muito bom, né? Então, bondade. Você pode ajudar uma pessoa, mas talvez você não esteja só sendo bondoso. Talvez você só esteja fazendo isso para sua reputação. Tipo, algumas pessoas fingem ser bondosas na internet para a sua reputação, mas no final não estão sendo bondosas, só querem a reputação. Isso não é bondade. Você só está ajudando para o seu benefício, não para o benefício do outro. Mas, se você fazer o bem
querendo bem, isso é bondade. Você tem que ser bondoso e generoso. E sinta a harmonia voltando do seu ser. E sinta Deus também. E tem uma coisa que eu tenho notado. Né? Eu estou lendo um livro sobre educação financeira e está sendo bem legal. E eu estou vendo que eu estou cometendo vários erros de educação financeira e que eu ainda preciso melhorar. E notar que precisa melhorar é bom, porque se você não notar, você não está com o Espírito Santo, não. É melhor orar se você não estiver notando. E tente chamar Deus se for nessa ocasião. Mas se você souber que tem que melhorar nas coisas do espiritual, ou menos, na sua comunhão, na igreja, o Espírito Santo está te avisando e ele ainda está no seu coração. Mas se você não está sentindo nada, tipo, você faz algo errado e não está sentindo nada, procure a Deus e o Espírito Santo e comece a se preocupar, porque não é o Espírito Santo que está em você. E se eu também não notar, não é o Espírito Santo que está em mim. Amabilidade. Tipo, a gente faz uma atitude gentil, é capaz de amar, apoia todos, mesmo aqueles que são difíceis de mostrar. A gente tem que amar os outros, tem que ter amabilidade. Mesmo, né? Como eu tinha dito na parte do amor, mesmo aquelas pessoas que a gente não gosta. Mas, relembrando, de novo, não é porque você tem que amar as pessoas que você não gosta que você tem que conviver, porque senão vai causar brigas. Integridade. Uma integridade, uma lealdade e uma confiança com Deus, que nos capacitam a cumprir as promessas e a ser fiéis aos nossos compromissos. A gente tem que ser fiel a Deus, temos que ter fidelidade a Deus, temos que ter fidelidade à igreja, temos que ter fidelidade aos irmãos. Temos que ser fiel. Temos que ganhar a confiança das pessoas. Mas temos que ganhar a confiança do bem, não do mal. Se a gente ganhar a confiança das pessoas do bem, isso vai ser uma bênção. Mas se você fizer isso com mal, isso vai ser uma coisa ruim. Mansidão é uma humildade. A gente tem que ser suave. Como eu tinha comentado, né? A gente tem que ser mansos. Tipo, eu já tinha, né? Dado o exemplo da Jéssica, porque ela é bem paciente, certo, Jéssica? E tem que ser mansos, né? Uma pessoa bem mansa que eu conheço é minha mãe. Só que as pessoas não vão ser mansas quando ela já está no alto da paciência. Às vezes elas gritam, mas é porque elas já estão estressadas. Por isso que às vezes dizem que os mais pacientes, se irritar demais, são os mais perigosos. Porque quando eles estouram, não é nada bom. E vai dar muito ruim se você estiver perto. A não ser que a pessoa surte um lugar
Só que eu fui lá no quarto, eu peguei a almofada, apertei ela e ela ficou amassada por alguns dias.